E aí, Zé Povo, como é que vocês E estão? aí, gente? Sejam bem-vindos a mais uma live do MGF. Como de costume, eu estou aqui com a minha fiel escudeira, por assim dizer, até parece, a Bárbara. E aí, como é que você tá, Bárbara? Tá animada? Ai, hoje eu tô mais tranquila, tô mais animada. E tive um fim de semana meio tenso, deu pra ver lá no grupo, né? Mas vamos que vamos. Oi, gente, que bom ver vocês tudo aqui de volta com a gente. Ai, que legal, o povo tudo volta, né? Pois é, hoje é o dia da gente ter um pouquinho de descanso das aflições do dia a dia, porque hoje é dia da Casa do Dragão. É Antes isso. de mais nada, vou dar os recadinhos de sempre aqui para a galera, coisa bem rápida. Primeiro, lembrar de deixar aquele like, que sempre fortalece e faz a live ir para cima nas recomendações. E chamar a galera para colar junto aí, porque antes do episódio rolar, a gente se diverte aqui um pouco, lembrando do que aconteceu no episódio anterior e falando do nosso hype também. O segundo recado é: quem quiser garantir que seu comentário será lido, tanto agora quanto na live de depois do episódio, é só mandar o superchat, que eu garanto que vai ser lido, sem falha. Demorou? E quem quiser dar uma forcinha pro trampo aqui no canal, pode contribuir através do superchat, como eu falei, mas a forma mais direta, mais rápida de fazer isso é através do Pix, como vocês estão vendo aí na tela. Quem quiser dar uma força, é que o Pix cai direto, não cai no meio das atribulações do YouTube, da burocracia e tal. É uma forma mais rápida. E por último, eu queria pedir para vocês darem uma olhadinha na descrição aqui da live, que vai ter não só o link do canal da Bárbara, o Brasil Nerd, que é para todo mundo se inscrever também, para dar uma forcinha, quanto os links para compra de diversos produtos na Amazon, e fazendo as suas compras através desses links, vocês também vão estar me ajudando, ajudando o canal, sem nenhum custo adicional, demorou? Então, sem mais delongas, como de costume, vamos começar aqui. A gente fez no mesmo esquema que a gente fez da outra vez. Eu pedi para a Bárbara para ela dar uma olhadinha no episódio, para ela separar alguns pontos-chave para a gente comentando. Ela mandou para mim, aí a gente vai colocar na tela. Inclusive, enquanto estiver na tela, eu vou até deixá-la um pouquinho mais limpa. Pronto. E a gente vai comentando conforme fomos colocando as imagens. Demorou? Então, acho que a gente pode começar de uma vez, porque nosso tempo também é limitado. Daqui a pouco o episódio começa. E minha cabeça já fica meio que confundindo com o teaser, já querendo o próximo episódio. Ai, vamos encerrar esse logo, então, vamos falar dele. Primeira coisa que eu notei é que mudou já a abertura, né? A abertura já nota, ali já muda. Sai um rio de sangue ali da Alicent, ó. O sangue do Viserys se uniu com a Alicent, que é o símbolo dela ali, né? O Otto Hightower lá em cima e ela aqui embaixo, e já vem uma ramificação de sangue, né? Então já teve essa mudancinha aí na abertura, não sei se vocês repararam. Começa com os filhos dela já, né? Começam a aparecer os filhos. Pois é. Eu, na verdade, estou achando essa abertura meio difícil de reconhecer os elementos nela, mas você está conseguindo ver, porque eu estou achando difícil de visualizar. Porque, assim, eles mostram uma vez para a lateral o símbolo do Daemon se juntando com a Rhea Royce, do Vale, e depois mostra também a linhagem da Rhaenys com o Velaryon se unindo na lateral. Quando a gente vê de cima é a linhagem real, quando a gente vê na lateral é os intermeios que está acontecendo para alterar a linhagem real. E aí a casa Hightower, em cima é o símbolo de Torralta e embaixo é alguma coisa que simboliza a Alicent, não lembro o que é agora, mas o escrito é assim. Pois é. Quero saber se alguém mais reparou, né? Mudou já. Mas vamos embora, Tavinho. Que vai mudando, né? A segunda imagem foi esse momento bonito da chegada dos pretendentes para tentar conseguir a mão da Rhaenyra. Inclusive, o primeiro que está ali é o Rapazola, que todo mundo adorou. Falam que lembrou um pouquinho a Lyanna Mormont, de Game of Thrones. Exatamente. Que parece que tem a mesma vibe. Lembrei dela mesmo.
É uma cena em Ponta Tempestade, né? Gente, lembrando que no livro ela passou por vários lugares e tinha marcado de passar por outros lugares também, mas aí eles colocaram Ponta Tempestade. Eu não sei se vocês perceberam que no fundo, no som, tem até uma tempestade rolando, uns trovões e os raios caindo e tudo. Eu achei bem legal. Enfim, a Rhaenyra tá aí, né, escolhendo os pretendentes dela, usando o colar que o Daemon deu, ela tá lá mexendo, né, no colar do tio. E aí é uma fila de lords, né? Estão ali no salão para cortejar a princesa, né? E o primeiro é o Lord Dondarrion, de Porto Negro, e ele exalta o castelo dele, diz que conheceu a avó dela, Lisene. E aí não é avó, né, Tavinho? É bisavó? No caso da Rhaenyra, a Rhaenyra é filha do Viserys, o Viserys é neto dos Harrys, então ela é bisavó dela. Bisavó, né? Então, aí ela cita isso, né? Que, tipo, já faz 50 anos e aí do lado dela tá o Lord Bormund Baratheon, né? Que ele também apareceu lá na cena de que a galera foi se ajoelhando para ela. E ele é o Lorde aí de Ponta Tempestade, então ele recebeu a princesa para fazer o cortejo dela, né? E ela aí tá, ele pega e cita a bisavó, alguns ri, né? O Bormund fala que foi impróprio, ela fala impróprio é esse cara mais velho que o meu pai vinha aqui pedir minha mão. E aí vem uma criança, né? William Blackwood. William? William. W-I-L-L-E-M. É um personagem inventado para a série. Ele não existe nos livros, né? E ele é de Solar de Corvarbor. Eu não... Tá certo, né, Tavinho? Os Blackwood são de Solar de Corvarbor, sim. E aí o Bormund enaltece a casa, e aí sempre que o garoto fala, vem o Bracken. O Bracken é Jerrel Bracken, que é de barreira de pedra, né? E aí ele faz uma chacota com o menino, e o menino ignora e tudo, e a gente já vai pegando um rancinho dele. E aí, no final do pedido, né, o Bracken chama o menino de covarde, ele saca a espada, e aí a Rhaenyra vai se levantando, sendo escoltada por Sir Criston Cole, já ia falar Criston. Aí o Bormund fala, ô idiotas, guardem as espadas, né? E aí alguém agonizando lá no fundo, e você vira, é o menininho matando o Bracken, né? Aí, tipo, foi uma mudança também do livro, né? No livro acontece de outro jeito, mas eu achei muito massa o jeito que eles resolveram começar o episódio. E aí a Rhaenyra manda ele falar com o capitão do navio para preparar o embarque, e o Criston Cole lembra para ela que eles têm compromisso ainda em Ponte Amarga, daqui a 3 dias, e a princesa fala que quer voltar para Porto Real, nem se ela tiver que ir remando, e mesmo sem ter escolhido o pretendente, então ela volta para Porto Real. Aí depois disso aqui, momento da chegada do Rapazola. Opa, parece que saiu aqui. Deixa eu ver. Saiu. Vou ter que colocar de novo, só um momento. De novo, ao vivo sempre tem dessas. Mas rapidão. Tem hora que esse aplicativo que mostra as imagens, ele meio que dá uma falhadinha. Mas acontece. Vamos ver. Ver se vai. Tem que ir abrindo de novo. Quando acontece isso, tem que fechar e abrir de novo. Olha o Angmar falando, alô, produção, ajuda o homem aqui. Pronto, tá aí. Aí é a chegada da salsicha voadora. Chegada do rapaz. Aliás, a volta, né? A volta do Daemon do exílio. Exatamente, é o Dracarys Targaryen ali chegando em Porto Real, e daí ela pergunta, né, para o Sir Criston se ele sabe como que o pai vai reagir, e daí ele fala, né, que ela rejeitou todos os pretendentes, que encerrou uma viagem que ainda ia durar 2 meses, ou seja, o pai dela não ia estar muito feliz, não. E aí, do mesmo jeito que o Daemon reconheceu a Syrax chegando lá na ponte para recolher o ovo, para pegar o ovo de volta, aqui ela reconhece o som do Caraxes chegando. Aí ela faz aquele sorrisinho apaixonado e vem o Caraxes e quase derruba o navio. E ela fica lá com a cara boba e bate a cabeça. Bate a cabeça na murada. Ou seja, ela cai.
E aí ela tá feliz, né, de ver o Daemon voltando dos degraus vivos, né, e vitorioso. E o Caraxes vai lá para Porto Real. Eu achei linda essa cena. Depois nós temos a chegada em si. A única vez que a gente viu o Caraxes, um dragão na cena, foi essa partezinha aí no episódio todo. No episódio todo. Uhum. Aí tem a chegada em si do Daemon na Sala do Trono, envergando a sua coroinha, a coroa que ele ganhou nos degraus, que ele foi aclamado como o rei dos degraus de No Mar Estreito. Que é um momento meio tenso, nesse momento da corte, porque dentro de Westeros só existe um rei e a mensagem que ele manda chegando com uma coroa dentro da Sala do Trono é uma mensagem meio de desafio. Por isso fica um negócio tenso. Tá todo mundo num climão ali, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Parece que no final da cena o pessoal até respira aliviado e bate palma ali, porque foi bem tenso até eles resolveram verem se abraçar. Eita, o que tá acontecendo? Aí ele pega e joga, né, o martelo do Kragas Dehar lá no pé dele e fala: adicione ao trono. Porque, né, todo mundo sabe que o trono foi construído com todas as espadas dos inimigos de Aegon. E com o fogo do Balerion, né? E aí ele joga lá mais uma arma do inimigo dele derrotado. E eu achei demais, eu adorei. Deu BO de novo, tá? Pegar essas imagens. Opa. Demos uma caidinha aqui, mas hoje tá difícil. Hoje é o dia, mas tudo bem, bora lá. Aí o momento bonitinho dos irmãos, a reconciliação. Um abraço bonitinho, um abraço fraterno. Aí ele fala, né, que ele ajoelha e fala que só tem um rei, que nomearam, que nem o Tavinho falou, ele do rei do Mar Estreito. Ele fala: mas eu sei que só existe um rei, é você, Viserys. Ajoelha e dá lá a coroa para ele, entrega a coroa pro irmão, a irmã manda ele levantar, ele se abraça, o povo vai, ufa, até que enfim, batendo palma. Mas tava tenso o clima, hein? Pois é. Aí depois em direto a parte no jardim, já eu não entendi muito bem o contexto dessa. Não sei se era uma celebração, alguma coisa assim, mas tem esse momento do reencontro do rei com o pessoalzinho ali, o pequeno núcleo. Eu acredito que esse banquete seja devido à vinda, à chegada do Daemon. Eu acredito que seja uma comemoração aí por ele ter chegado. Na live passada eu falei Bosque Encantado, gente. É que eu sempre assisto as lives de novo, eu falei Bosque Encantado, é Bosque Sagrado. Sagrado, sim. Aí tá rolando banquete ali, né? E o Viserys tá bebaço e babando o ovo do Daemon, né? Falando que ele sempre foi o preferido da mãe, que ele sempre foi um ótimo cavaleiro, um grande guerreiro, e parabeniza o Daemon. E, cara, eles estão meio bebaço ali, né? E aí o Viserys olha com cara de raiva, né, pra Rhaenyra, a hora que ela dá parabéns pro tio. Que ali ele tá meio puto porque ela não escolheu o marido, né? E aí o Otto tá por ali, ouvindo toda a conversa, sempre de butuca. E aí o Daemon agradece a princesa e a Alicent sugere, né? Eu falei que era a Rhaenyra que tinha sugerido, mas foi a Alicent que sugeriu para ver a nova tapeçaria e mostrar pro Daemon. E aí eles citam mais 2 cidades das 9 cidades livres de Essos, Norvos e Corhor. E aí do lado de outro continente, né? E aí o rei zomba e começa a rir, ele e o Daemon ali. E a Rhaenyra fala: eu queria ver. E aí o rei tira ela, né? Ninguém tá te segurando. Aí ela sai lá, fica sem graça, e a Alicent vai lá, né? Meio que conversar com ela. Aí é o momento da próxima imagem. Um momento em que até esse episódio 4, as duas continuavam sendo ainda amigas dentro do possível, mesmo que a Alicent agora seja madrasta da Rhaenyra. Elas tentam segurar a onda nessa amizade aí. Aí elas estão conversando ali, a Alicent pergunta sobre a viagem, e a Rhaenyra fala que não gostou, a Alicent dá uma tirada nela, falando: nossa, que difícil, todos os lords do reino te bajulando. Outras não têm nem opção de escolher, as plebeias não têm nem opção de escolher. E aí a Rhaenyra fala que eles não estavam desejando ela, e sim o trono e seu sangue valeriano. E aí a Alicent ri, né, e fala que acha romântico, e a Rhaenyra dá a tirada nela daí, né. Fala que, nossa, super romântico, a presa num castelo parindo herdeiros, botando herdeiros para fora. E aí fica triste.
Isso, aí a Alicent fica triste, né? E porque ela se vê exatamente nessa situação, né? Daí a Rhaenyra pede desculpa, pergunta se o pai tá muito bravo com ela, e aí ela fala sim que ele tá frustrado com ela, porque essa viagem, eles estavam se empenhando muito para fazer essa viagem, e a Alicent fala que se sente sozinha, mesmo sendo a rainha, e que ela às vezes gosta de se imaginar que é apenas uma lady ainda. E aí elas se dão um olharzinho assim de cumplicidade. A Rhaenyra fala que também sentiu falta dela. E elas se pegam na mãozinha ali, bem bonitinho. Provavelmente uma das últimas cenas bonitinhas que a gente vai ver delas, né? Não. Agora, só uma observação aqui. A gente está aqui oscilando entre 100 e 110 pessoas nos acompanhando, mas só 77 likes. A gente tem que melhorar isso aí, hein? Então, vamos tocar esse botãozinho, pessoal. A próxima cena é o reencontro, o reencontro da sobrinha com o tio, formalmente, né? Depois dele ter quase feito a menina morrer com um traumatismo craniano. E aí eles falam no idioma deles, o idioma particular deles, o alto valeriano, que os dois sempre usam, que eu acho um toque muito legal da série. Não, e traz uma intimidade para os dois também, né? Que eles trazem uma proximidade. E o colarzinho dela também é tenso, né? Porque ela não tira o colarzinho, sempre que ela pega a gente lembra. E aí eles estão ali, né? Parece que é no fim do banquete, que tá tudo meio acabado ali, só tá os dois andando ali, né? E daí eles estão conversando, ela pergunta o que ele tá ali fazendo ali, além de ter ido insultar o rei. Ele fala que estava com saudade de casa. Daí ela pergunta, parece que você tá mais maduro. Aí ela fala, você também amadureceu muito. Aquela conversinha, né? E aí, no final, ela parece que tá triste, infeliz, e aí ele dá uma olhada, dá uns conselhos para ela, falando de casamento, que casamento é político, dando maus conselhos, que casamento é político, que ela pode fazer o que quiser depois de casar, que é assim para os homens. E ela falou assim, é assim para os homens, para as mulheres é o fim. E que a esposa dele era sortuda, porque ele nunca tinha engravidado ela e ela tinha medo de engravidar por conta de tudo como foi a vida da mãe dela, morreu para parir herdeiro e ela não queria isso. E aí ele acalenta ela, né? Fala, não, é melhor viver sem medo, não ter medo, viver, senão você vai perder a melhor parte e tal. E aí, para mim, aqui tá bem íntima já a conversa dos dois, meio que prevendo o que vai acontecer depois. Porque depois a intimidade dá um salto até. Aí volta para... Eu sei que você selecionou essa parte do conselho aqui. O que você anotou especificamente? Aqui, volta para o pequeno... aparece o pequeno conselho, né? A gente pode ver que a Rhaenyra não é mais copeira, né? Ela está sentada ali do lado do Otto. E eles estão discutindo o afastamento do Lord Corlys. E o Lionel Strong fala que a ferida de ter sido rejeitado, que ele rejeitou a Lina, ainda não cicatrizou. E aí o Viserys diz que ele já deve ter esquecido, porque já passaram muitos anos. E o grande mestre Melos fala que ele é muito orgulhoso para ter esquecido isso. E aí o Otto chega e fala que trouxe notícia de Vila Velha dizendo que o Corlys vai casar a Lina com o Lorde de Mar de Bravos, que é outra das 9 cidades livres. Bravos. É o Senhor do Mar ou é o filho dele? Eu não recordo. É o filho do Senhor do Mar filho de Bravos. Senhor do Mar, sim. Isso. E que se isso acontecer, eles iam ter que procurar um próprio pacto de casamento com as cidades livres, e a Rhaenyra presta atenção bem ali, né, no que o Otto tá falando, porque é o dela que tá na reta, né? Ela que tá tendo que procurar marido, pretendente. Pois é. Depois. Sim. Aí que a cena que eu acabei não me tocando do episódio anterior, que é a Alicent segurando a Relina, recém-nascida. Que eu não tinha me tocado, eu achei que ela ia nascer nesse episódio. Aí nesse take bem que eu peguei aí, dá pra ver que é uma menina que tá com um lacinho rosa na cabeça, tá com um vestidinho, meia calça, então é uma menininha que tá no colo dela. A Relina, certeza, né? Não tem o que discutir, né? Porque a única filha mulher dela, então, com certeza é a Relina.
Então, daí ela tá ali chorando, né, a neném, e a Alicent ali alinhando ela com uma aparência de infelicidade, né, a Rhaenyra também se recolhe, né, entra lá, dá boa noite pro Sir Criston Cole, que tá vigiando a porta dela sempre, e daí ela encontra acho que pode passar também. Aí ela encontra uma trouxa de roupa com mapa, né? É um momento que ela recebe as instruções e troca de roupa, fica com um visual até meio Arya Stark e passa por uma série de passagens secretas, desde os aposentos dela até o lado externo. E, naturalmente, quem tinha colocado aquilo lá era o Daemon. Era um plano dele para poder apresentar a ela os prazeres de Porto Real, os prazeres da vida adulta. E ela já sabia, porque estava escrito em valeriano, né, na língua que eles conversam, então... E eles tinham tido aquela conversa, tipo, mais cedo, então ela meio que já sabia que era ele. E aí ela deu um sorrisão na hora que viu ele ali, eles deram a mão e, ó, partiu gandaia. Pois é. Aí foi o momento que eles aproveitaram para mostrar a Baixada das Pulgas de um outro ângulo. Antes eles tinham mostrado só o Daemon e os Mantos Dourados tocando terror, agora eles resolveram mostrar o lado do entretenimento da Baixada das Pulgas, desse distrito mais boêmio de Porto Real. Isso aqui é a mulherzinha sinistra que ofereceu. O que ela ofereceu mesmo para a Rhaenyra? Quer saber sobre o dia da sua morte, garota? Eu achei essa mulher medonha. Vou até passar. Então, ela tá com parece que é com aquelas coisas do homem sem rosto que a Arya usava. É cabuloso, mano. E aí o povo tá falando que é spoiler, né? Porque depois que ela fala, aparece um dragão soltando fogo assim. Mas não vamos ficar falando disso aí pra gente não estragar a experiência da galera, né? Aí aparece um carinha aparecendo nas pedras igual o Beric Dondarrion lá, dando fogo, fazendo foguinho assim. E daí eles fazem remete altas coisas de gote, né? Aí tá movimentada a rua, lá os dois cuidam para esconder o cabelo dourado, prateado deles. E aí um homem esbarra nela e chama ela de moleque, ela acha o máximo. E aí aparece essa velha cabulosa perguntando se ela quer saber do dia dela. Aí no castelo, estão dando banho no rei, a Alicent pede pro pessoal se retirar e começa a limpar o marido ali. Ele agradece, fala que o toque dela é mais suave, mais gentil. E é isso que tá mostrando essa imagem. Pois é. Davi, se eu visse essa velha, eu morreria do coração. Ai. Foi. Agora eu entendi. O negócio, ele some quando eu tiro da tela. Aqui é a pantomima. A parte da pantomima. Eles estão assistindo a pantomima. Aí o Daemon quer o quê? Mostrar pra Rhaenyra o que o povo pensa dela, né? E a gente vê muito nessa pantomima aí, né? Que o povo ainda considera o Daemon como herdeiro. Ele diz qual dos herdeiros o trono vai suportar? O irmão, a filha ou o príncipe de 3 anos? Ou seja, teve um salto temporal aí de mais um ano, né? A Rhaenyra tá com 18 anos, porque o bebê Aegon tá com 3, né? E aí ele diz, a princesa é forte ou fraca? E aí ela dá uma vaiada ali e tal. Inclusive, é sempre uma coisa boa de lembrar, e a série também mudou as idades deles, porque aí eles têm uma diferença de 15 anos, mas nos livros eles têm uma diferença de 10. As idades das crianças mudou bastante. E aí ele fala que ela tem 2 coisas que o bebê Aegon tem que ela não tem, um nome de conquistador e uma piroca, que é bem essa parte que o cara... E aí ela não vai, ela vai, né? O Daemon fala que muitos acreditam que o Aegon que deva governar, e ela fala que os desejos deles não têm importância. O Daemon riu dela e falou, olha, tem muita importância se você deseja um dia governá-los. E aí ela se serve do vendedor lá, o Daemon fala que ali ela tem que pagar pelos prazeres, e aí ela sai correndo, e o Daemon fala que vai pegar o garoto e sai correndo atrás dela, né? Mostrou um certo desconhecimento, um certo desprendimento da realidade, como se ela fosse... Ela cresceu acostumada a ser toda servida e tal, ela não sabia que ela tinha que pagar pelas coisas que ela consumia ali. Exatamente. O Hobbit mandou essa aqui. Vocês repararam que a série está mostrando muitas cores Blackfire? Sim, mas aí a gente tem que pensar que nesse contexto isso não importa tanto porque os Blackfire ainda não existem.
eles só vão passar a existir mais ou menos uns 60 anos depois da guerra. Meio século, né? Ou seja, mais de meio século depois. Mas sim, eu noto, sempre que aparece, eu noto esse dragão negro. E ele mandou 5 aqui, valeu, rapaz, muito obrigado, e disse o seguinte: fugindo do tema um pouco, notaram que sempre aparece... a mesma coisa que a gente acabou de comentar, mas valeu mesmo assim. Agora, realmente, como eles estão colocando muitas cores Blackfire por aí, e como estão falando que essa série pode se tornar uma antologia, então pode ser que tenha um desdobramento sobre as rebeliões Blackfire, um outro sobre a conquista. Pode ser, a gente espera que sim, porque seria do caralho se tivesse. Ia ser muito bom, ia andar bem mais rápido do que a gente pensava daí. Mas aí eu acho que seria tipo uma derivação, seriam como se fosse subséries. É isso que eu aposto, pelo menos. Eles teriam essa série falando sobre a dança, e eu faria um outro raminho de House of the Dragon falando da conquista, o outro falando das rebeliões Blackfire. Pelo menos eu acho que seria legal. Eu acho que quanto mais, melhor. Uhum. Quanto mais eles resolver fazer, melhor. Quanto mais adaptação, melhor, realmente. Aí, os dois ainda na Baixada das Pulgas. A Rhaenyra parecendo muito um rapazinho mesmo, com essa touca. É a hora que ele tá aconselhando ela, né? Que ele tá falando, poxa, Rhaenyra, você tem que ligar porque o povo fala. Não é assim também. Aí ela tá meio cabisbaixa. Essa cena ficou bem escura. É a Alicent? A Alicent se preparando para deitar. Ela toma um chazinho ali, apaga a vela e vai se deitar, né? Porque isso fica se contrapondo com a noite da Rhaenyra. A noite da Alicent e a noite da Rhaenyra. Tipo, quem tá fazendo sexo por obrigação e quem tá fazendo sexo por prazer. Então isso fica bem claro intercalando ali as cenas. É uma coisa foda, né? Casamento é um negócio complicado. É quem tá se divertindo e quem tá preso em casa, sem fazer nada. Tipo isso. Aí é o momento que falaram pra mim, disseram que esse cara com o elmo é o Harry Strong. É o Harry Strong. Aí é um momento de foreshadowing, eu acho. Ele tá com um manto dourado aí, né? E aí ele reconhece a princesa, né? Ele vê o Daemon, solta ela, e o Daemon dá até um sorrisinho para ela, assim, daí o Daemon alcança ela e eles dão as mãos e seguem ali o fluxo da babadeira. Vamos ver aqui. Depois Alicent novamente na cama. A serviçal acordando ela, né, e falando, o rei aguarda nos seus aposentos. E aí ela reclama que tá tarde e ela, sim, majestade, sai. Ou seja, não interessa. Gente, olha essa tapeçaria, que putaria atrás. Parece Pompeia aquilo ali. Incrível. Qualquer cena que você parar, que você olhar lá atrás, vai ser putaria nesse castelo o tempo inteiro. Eu não sabia que os Targaryen eram assim, não. Sabia que eles tinham essa atividade toda, não. Não, você viu que o Viserys até justifica depois, fala, não, tem o sangue do dragão, eles são caóticos e inquietos. Ou seja, dragões são safados, é isso que a gente aprendeu. Mais ou menos isso. Por isso que eles têm tanto filho, né? Olha o Jaehaerys, teve 13. Por isso essa atividade toda. Ai, coitado de Jaehaerys. Aí ainda na Baixada das Pulgas. Ela tá. Aí o Daemon leva a Rhaenyra para uma das casas dos prazeres, né? Mais conhecido como Zona, né? E tá rolando uma mega orgia lá e ela tá olhando tudo, admirando tudo. Eu peguei essa imagem para vocês verem os participantes do local. Sim. Não parecia ser um lugar meio assim, acabadão, porque tinha muito lord e lady ali, muita mulher fina, muito cara chique durante toda essa... É algum bordel da Rua da Seda. E os bordéis da Rua da Seda são melhores que os bordéis ordinários, são pra gente da alta classe. Exatamente. Exatamente o que eu pensei. Porque é o que o Daemon fala depois também pro Viserys, né? A gente conheceu todos os bordéis da Rua da Seda. Então eu acho que eles estão num lugar mais... de alta classe, sim. Isso, Aí, opa! Vamos maneirar nas cenas mais quentes aqui, né? Pra gente não... a gente não incorrer em nenhuma indiscrição, mas essa aí é a parte do
do Viserys. O Viserys com a Alicent. Fazendo valer o seu... Essa imagem para vocês verem as costas dele, o quanto que ele tá todo podre. O cara tá podre, caindo aos pedaços. Pois é. E isso tem no livro também. Ele morreu bem decrépito. Quando ele morreu, ele morreu bem ferrado. Não tinha uma definição exatamente do que era, mas ele morreu bem ferrado. E ele não senta mais no trono, né? Não senta. Tem medo do trono. Tá, daí o Daemon tira o capuz deles, né? E daí, como eu falei, parece um lugar bem frequentado ali. E aí tá a Rhaenyra e o Daemon sorrindo, gostando do que tá vendo ali. E aí pergunta para ele que lugar que era aquele, e ele responde que as pessoas vão ali para fazer o que quiserem. E aí ela fica olhando e fica sorrindo e tal, achando tudo o máximo ali. E daí ele continua falando, né, que ele continua dizendo que o sexo é prazer tanto para o homem quanto para a mulher. E daí corta a cena lá para Alicent. Ficou bem pesado, cara. E daí mostra, né, exatamente o que ele está querendo dizer, a diferença de fazer por obrigação e fazer por prazer. A diferença da curtição, a diferença do momento aí, né? Pois é. O Inflamenguista mandou 2 pra gente, muito obrigado. Não deixou mensagem, ele só tá fortalecendo, como de costume. Sempre muito bom, muito obrigado. Nesse momento aí, é o momento que o Viserys pega a mão da Alicent, né, durante o rolê ali, vira o rosto dela, e, tipo assim, pra ver se ela tá gostando ou não, e ela dá um sorrisinho pra ele, tipo, continua, e é isso mesmo. E aí o Daemon fala que casamento é uma obrigação, mas não te impede de você fazer o que você quiser. É bem a vibe dos dois aí, eles estão fazendo o que os dois querem, com certeza. Aí nós temos cenas mais explícitas, mas também quem acompanha essa série... é o fim, né, do rolê. Aí quando ele já vai embora frustrado, o pessoal acha que porque ele não funcionou na hora, mas tem também quem acha que foi por uma questão de consciência pesada. Eu acho que foi mais uma questão de consciência pesada mesmo, do que... Foi. É que uma coisa não exclui a outra, né, Tavinho? Uma coisa não exclui a outra. Ele ficou tenso e daí... às vezes uma coisa causa a outra, né? Então. Causa um probleminha mecânico aí na hora. Não que eu saiba como é isso, só ouvi dizer. Aí tá, deixa eu ver aqui onde que a gente tá. Aí o Daemon indo embora. Não, a Rhaenyra ali, né? Isso, aqui é para vocês verem o molequinho sentado, ó. Ela sai da Casa dos Prazeres sem cobrir o cabelo. E aqui que começa a fofoca. Que o povo falou, o Daemon tirou o capuz para os outros ver que era ela, não sei o quê. Mas, gente, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. O povo do bordel não sai falando da vida dos outros. Quem falou foi esse menininho aí, ó, esse futriqueiro. Vocês lembram dos passarinhos do Varys? Esse aí é o proto-passarinho. Eu tenho certeza quase que absoluta que ele é um espiãozinho pago mesmo, que nem os passarinhos. A Lilian falou que achou as cenas de sexo, no caso, de muito bom gosto, e aí isso talvez tenha a ver com o fato desse episódio ter sido dirigido por uma mulher, né? É o segundo episódio em toda a história dessas séries de Game of Thrones e House of the Dragon que foi dirigido por uma mulher. E esse episódio de hoje, que vai passar daqui a pouco, ele foi dirigido e roteirizado por mulheres. Ou seja, ainda mais empoderado. Exatamente. E ela falou que gostou muito de dirigir, e as atrizes falaram que tem total diferença estar sendo coordenada por uma mulher numa cena dessa, ao invés de homem. Eu imagino que seja uma coisa mais fácil, mais confortável, né? Aí, ó. Aí, Bruxo ele continua com a mesma hipótese. Ai, gente, vai gritar de cima do Lucaraxes, broxares. Aí cai o pescoço do Caraxes. Aí o pescoço dele cai de lado. Pois é. Inclusive, valeu pelo 2, rapaz. Sua zoeira é muito bem-vinda. Vamos ver aqui, então. Aí a Alicent toda... Aí depois do ato... ela tá olhando uns ratos. Vocês viram o tanto de rato que apareceu nesse episódio, né? Ela tá olhando uns ratos ali, o rei tá roncando do lado dela.
eu tive esse paralelo também, essa sensação de sujeira no que ela estava fazendo, e uma coisa que a Alicent estava fazendo é uma coisa mais natural. A Rhaenyra lá no bordel da Rua da Seda. Não sei se alguém teve esse lance também. É que eu fico viajando muito, né, gente? Mas, enfim. É ele ali roncando e ela... Puta merda, ainda bem que acabou essa porcaria. Agora temos 210 pessoas conosco, 138 likes. Podemos fazer melhor. Vamos continuar nessa empreitada aí, demorou? De sentar o dedo no like. Daí a Rhaenyra entra pela porta principal do castelo, passa pelo Sir Criston Cole e entra no quarto, e ele pergunta se ela tá ferida, que vai chamar o comando, e ela abre a porta e rouba o elmo dele, e aí fica fazendo assim, para ele entrar no quarto, e aí fica aquela putaria, pega aqui, não pega, e dá um selinho nele, e daí começa meia hora lá para tirar a armadura, né? Um tutorial como tirar a armadura, e aí pega a capinha lá do manto branco, tipo, quase chorando lá, e coloca de ladinho. E, Otávio, nessa hora aí o povo tá falando, ela tá fazendo ele quebrar os votos, não sei o que. Mas os votos do manto branco não é igual ao da patrulha? São inspirados nos votos da patrulha, sim. Porque, tipo, o que eu saiba, eles não podem casar e ter filho, mas não tem nada a ver com castidade, né? Isso acaba sendo uma questão análoga mesmo. Não diz expressamente que eles não podem fazer sexo, mas as pessoas meio que assumem que faz parte, porque o sexo, ainda mais num mundo medieval que não tem muito método contraceptivo, para não dizer nenhum, acaba quase que certamente implicando em um alto risco de gravidez. Então, uma questão de analogia, eles também não podem ter relações sexuais. Até por causa daquela coisa que o Aemon fala, né? O amor é a morte do dever. Nesse caso, isso é uma forma de amor, se a gente for parar para pensar. É um amorzinho muito específico, mas é uma forma de amor. E aí, deixa eu pegar aqui, onde que eu parei? Aqui a Rhaenyra já pegou o elmo dele, já... Puxando ele para dentro do quarto. Daí tá mais meia hora tirando roupa, e aí ela perde a virgindade dela com o Sir Criston, e é isso. Aí aparece esse take legal, muito divertido do Viserys. E aí é o momento em que ele estava revoltado, mas com o Otto, né? Quando o Otto foi levar para ele a notícia sobre a noitada da filha. Aí já apareceu o gurizinho falando com o Otto, o gurizinho lá que estava sentado na calçada, trazendo notícia pro Otto. Aí o Otto aparece assim, tipo, todo pensativo. Ai, que merda que eu vou falar pro rei pra ele não me demitir, que merda que eu vou falar pra ele não me demitir. Aí ele chega e fala merda, né? Aí essa cena bem a hora que o Viserys fala, eu vou arrancar os olhos de quem falou isso. Só para complementar aqui, o que o Hobbit falou é verdade. Na Idade Média, casamento e sexo eram duas coisas indissociáveis. Não existia essa ideia de sexo recreativo, pelo menos não para mulheres. Então, para os homens juramentados também não, convenhamos. Então, é por isso que eles não poderiam nem fazer esse tipo de coisa. Realmente, é um complemento importante. Enfim. Ele tá puto, né, ali, galera? Porque imagina, em vez dele colocar alguém para cuidar da Rhaenyra, ele colocou para espionar? Oxe, como assim? Não, que é na verdade meio que o trabalho dele, mas tudo bem. Que ele tem que manter o rei informado também. Isso seria mais uma função do mestre dos sussurros, mas a mão também tem que fazer esse trabalho, porque faz parte da correta administração do reino. Aí dá para ver também que a maquete dele tá imensa, né? Tá quase o tamanho do quarto dele. Vai vir alguma coisa de Valíria aí, galera. Vocês esperam que vai vir. Eu espero que sim. Aí tá, né? O Viserys acha que é o Serpente Marinha. Cara, o jeito que o Otto chega contando a notícia ali, mano, se eu fosse o pai, eu ia cagar nas calças, que parece que ele tá indo falar que a Rhaenyra tá morta, que a menina morreu, cara. O cara de enterro que o cara chega falando, é a princesa. Aí o Viserys desesperado, ela tá ferida? Não. O jeito que ele vai dar notícia, cara, pelo amor de Deus, esse Otto também é foda. Mas ele é sempre assim. Aí, nesse ponto, eu achei normal. Falso! Leandro Porcatia mandou 5, muito obrigado. Disse o seguinte:
Esquenta com vocês, aquece. Abraço vocês. Valeu, muito obrigado pelo apoio e pelas palavras. É isso. Vamos aquecer, que daqui a pouco está. O povo que está perguntando aí é às 10 horas, tá, gente? Horário de Brasília, 10 da noite. Sai em 5 minutos, às vezes. Geralmente. Ele sai com um pouquinho de antecedência na HBO Max. Enfim. Aí o Viserys novamente, agora com a Alicent. Aí eu coloquei essa cena só porque ele passa meio atordoado por ela, assim, e ela estava ouvindo tudo, né? Estava deitada ali com ele. Aqui tá dizendo que já saiu um teaser das cenas do episódio 6, ou seja, o episódio 5 ainda nem estreou, mas já saiu. Eu não vi. Será? Faço a menor ideia, tá vindo. E ela tá se arrumando, né? Ela acabou de acordar, e daí ela acha que o crush dela vai ali dar bom dia, um beijinho nela, e ele tá puto sabendo que ela aprontou. E aí fala que a rainha quer falar com ela, né? A Alicent. Sim. Aí, ó, falando que saiu ontem o teaser. Depois a gente vai ver se a gente faz uma live. A gente faz uma livezinha de react pra esse teaser também, como a gente fez a semana passada, se der tudo certo. Só ver aqui o Lucas Barreto, membro do canal, perguntando se eu recomendo o livro de bastidores de GOT. Vi hoje na livraria, e é grandão com capa marrom. Eu não posso recomendar porque eu não tenho esse livro. Eu nunca olhei ele, nunca li. Porque, assim, a série não é tanto meu foco, mas pelo pouco que eu vi, parece ser um livro bem sólido. E não só por ter a capa grandona, mas parece ser um livro bem sólido. Para quem gosta da série, gosta bastante, lá tem um monte de informação de bastidor. Que é naturalmente, né, o livro dos bastidores, mas tem bastante informação interessante sobre a produção da série. Com certeza. Aí, não sei, o pessoal que porventura tenha visto esse livro, tenha lido ele, tem o livro, pode falar aí nos comentários se acha que é um livro que vale a pena, porque eu imagino que não esteja barato. Eu nem vi quanto que tá, mas eu imagino que não seja barato, não. Aí Vini Honorato já respondeu. Eu tenho o livro e vale super a pena, muito bem feito, fica lindo na estante. Fica lindo na estante. Será que isso foi uma tirada, tipo... Será que foi... aí que tá, é um elogio ou não? Ficou parecendo uma coisa meio dúbia. Ficou uma coisinha meio dúbia. Bom, aí tem o encontro delas duas no Bosque Encantado, em que a Alicent vai dar uma chamada de... Foi dar uma chamada de... né? Dá uma chamadinha na enteada. Chega falando que o Otto, o pai dela, fez acusações graves sobre ela e o tio, e daí ela já fala, eu não via meu tio há anos, a gente foi dar um rolê na City e tal. Aí, já falou que foi um elogio. Que bom. Então, comprem, galera, vale a pena. Aí a Alicent fala que não transou com o tio, e aí a Rhaenyra fala que é uma... A Alicent fala que ela transou com o tio, né? E aí a Rhaenyra fala, nossa, isso é uma acusação repugnante, não sei o quê. E aí a Alicent critica, né, os costumes Targaryen, fala, vocês Targaryen são esquisitos, não sei o quê. E aí ela fala que o pai dela não é mentiroso e tudo. E a Rhaenyra fala que ele foi enganado porque isso não aconteceu. E aí a Alicent fala que disseram para ele, aí ela fica puta e ela troca de lugar com a Alicent, vai para um lugar mais acima da Alicent para daí ela começar a falar. E aí ela fala, né, muda de posição ali e fala que questionar a virtude dela é um ato de traição. Chupa, Otto, vai se fuder. Aí a Alicent fala que o pai falou com um rei e que ela ouviu por acaso. E aí ela parece que ela tá com uma cara de inveja, ou sei lá, tipo uma noite péssima, você tava curtindo com seu tio. Não sei, cara, mas ficou estranha a cara dela ali. E aí ela fala que só quer ajudar a Rhaenyra. E aí a Rhaenyra vai lá e fala que explica que saíram, beberam, que viram teatro e que depois ele se entregou pra bebida e trocou ela por uma meretriz e jura pela mãe que o Daemon nunca a tocou. Ou seja, essa menina não é muito íntegra. Ela tem que soltar uma mentira da grossa se for do conveniente para ela.
Daí a Alicent fala que ela se arriscou demais, colocou a vida dela, a virtude dela em risco, que ela e o rei estão se esforçando demais para arrumar um marido para ela, e que se ela fosse imaculada, isso acabaria. E ela, não, é verdade, falou, tô arrependida. Mentirosa! Isso aí é uma coisa que eu achei interessante, porque eles colocaram nela um defeito bem claro. Estão colocando ela como uma pessoa que não tem problema em contar uma mentira se for conveniente para os propósitos dela, ou seja, não estão fazendo ela ser completamente virtuosa, como eu tinha medo que fizessem. Isso é uma coisa que eu gostei. É uma observação que eu achei interessante. Porque a Rhaenyra nos livros, sim, ela tem toda a cara de ser uma personagem que não teria problema nenhum em contar umas mentirinhas para poder livrar a própria cara. O povo tá indignado com a mentira dela. Jurar pela mãe morta. É foda, cara, mas a mãe já tá morta, não vai voltar mesmo. Cara, o negócio é que, assim, ela mente muito na cara dura, cara, e ela nem treme. Só que, cara, quem que tá na frente dela? A amiga dela que mentiu pra ela pra caralho, que, tipo, tava tendo um caso com o pai dela e não falou nada pra ela, casou com o pai dela sem ela saber. Então, será que ela tem que ser muito sincera com ela também, quando ela já levou várias facadas da Alicent pelas costas? 2 erros não se endireitam, né? Eu diria que 2 erros não se endireitam. Mas eu falei, eu gostei desse detalhe, de terem colocado ela não sendo tão perfeita. Ítalo, sim, essa árvore aí atrás se chama Árvore Coração. Ela é o centro de um bosque sagrado, igual a de Winterfell. Exatamente. Por isso vocês podem ver que ela tem ali um rosto esculpido no meio. E ela é toda branca com folhas vermelhas. Cabuloso, né? Que, inclusive, vocês veem, é raro encontrar uma árvore coração em regiões do sul, mas para baixo do gargalo, né? Quase todas foram destruídas, tipo, milênios atrás. Aí. Ela hora que de posição que ela vai lá pra cima, fica braba, começa a falar os treinos. Ela tem maior carinha de 2 caras mesmo, né? Olha só. Maior carinha de cascateira, a gente tem que admitir. Adoro. Isso é uma cena de bastidor dela olhando por baixo, assim, sorrindo de roupão. Ela, sei lá, devia estar fazendo a cena lá do rolê, né? E ela e o Sir Crispin de roupão, assim, ele sem graça e ela rindo, assim, achando o máximo. Eu adorei. Vamos ver aqui como é que estão na situação de likes. Temos 270 pessoas conosco agora e 184 likes. Podemos fazer melhor ainda. Então, clica naquele botãozinho que não custa nada, também não vai dar trabalho. Demorou? Cara, sobre isso aqui, eu não tenho nenhuma informação nesse sentido, não. Ele relutou em colocar dragões no universo das crônicas, ainda mais considerando a maneira central como os dragões são retratados nas crônicas e muito mais ainda em Fogo e Sangue. Eu realmente não tenho nenhuma informação nesse sentido. A única coisa que eu sei é que o Martin sempre teve um desejo muito grande de criar um universo fantástico próprio, e universos fantásticos normalmente têm dragões. Até porque ele se inspirou muito, por exemplo, no Tolkien, ou então no Robert Howard. E até onde eu sei, nesses 2 universos existem ou dragões ou criaturas semelhantes. Então, não imagino que seja assim. Eu não sei eu não sei de onde veio essa informação, mas eu não saberia. Falar também, mas assim, só de uma pessoa falar eu não pego muito. Se ele não falou, se eu não vejo ele falando, eu fico meio assim, porque as pessoas distorcem muito, né? Pois é. Mas inclusive, eu não sei. Eu vou colocar aqui no banner para quem quiser saber umas coisinhas a mais sobre o Martin. Dê uma olhada aqui no canal, procurem por esse vídeo aqui. George R. R. Martin, Vida e Obra. Para quem quiser saber mais a respeito de toda a trajetória de vida dele, desde que ele nasceu, até as peripécias dele, a questão do Vietnã, até o momento em que ele decidiu se tornar um escritor. Ele era enxadrista também, jogador de RPG, até o momento em que ele decide criar as crônicas e o que levou ele a querer criar esse universo. É um vídeo bem interessante que eu recomendo. Enfim.
Depois disso é o Damon chegando da noitada. O Damon chegando, cambaleando, passa. Chegando, ele estava sendo arrastado. Aí já aconteceu a cena da Misária, né? Que a Misária acorda ele, tenta ajudar, o menino ela recebe do menininho lá e manda ele pagar. E aí parece ele cambaleando, os guardas pegam ele, botam ele para dentro, jogam ele lá e ele vai tirar o cochilinho na sala do trono, né? Tem que ser o Daemon para fazer um trem desse. Só ele. Tem que ser debochado desse jeito, né? Vamos ver aqui. Nós temos mais um superchat do Luan Pavarini Arts. Mandou 5, muito obrigado. E disse o seguinte: o visual que mostrou do Aegon II na série é quase idêntico do personagem Johan, de um mangá chamado Monster. Vi em lugares que teve inspirações. Bom, eu não saberia dizer porque eu nem sequer sou leitor de mangá. Então, eu não saberia nem dizer como é esse personagem, mas... Enfim, a gente tem várias informações por aí pela internet, não necessariamente elas são verdadeiras. Até porque, até onde eu sei, o Martin também nunca se mostrou um leitor empolgado de mangá. Ele era um leitor empolgado de quadrinhos, mas quadrinho ocidental mesmo. Então, não sei dizer. E Lilian, não, nessa história, pelo menos, os caminhantes brancos não têm papel nenhum. Eles são, apesar daquele negócio da profecia que colocaram na série, a profecia tem a ver com isso, mas aí eles justificaram dizendo que é uma coisa que o Aegon previu e que ele conquistou os reinos para se preparar para essa ameaça que parece que ele não sabe quando vinha. Mas, pelo menos nessa série, eu não imagino que eles vão ter nada a ver, não. E a Lucy D'Angelo mandou aqui $2,79 canadenses. Muito obrigado. Que isso aí vale tipo uns R$500 hoje em dia. Linda, voltou. E ela disse o seguinte: melhor esquento de House of the Dragon. Nada formal, só alegria. Mais da parte da Bárbara que da minha, mas tudo bem. Que ela é uma pessoa mais animada do que eu, naturalmente. É nada, gente. É vocês que me fazem rir. Eu fico lendo aqui os comentários, eu fico rachando o bico. Bom. Aí... Aqui tem o Daemon caído no meio da sala do trono, como se fosse um saco de excremento. Tá patético nessa parte. Aí o Viserys aparece, né, falando que o Daemon profanou a filha dele. Eles usaram altas palavras, né? Profanou a minha filha. Daí mete o bico nas costelas dele, mano, dói isso daí, hein? Ele fica ali se retorcendo. E aí fiquei surpreso nesse momento que eu falei, o Viserys tá machinho pra caramba. Eu falei na análise da semana passada. Eu não imaginava ele fazendo esse tipo de coisa, não. Mas eu acho que ele fez ali porque sabia que o irmão tava meio acabado também, porque pegasse eles dois bons, não ia dar certo não, hein? Mas enfim, e aí o Viserys fala assim... Só antes de continuar, só o Lucas complementou aqui. No livro 3, o próprio Martin diz ali um pouco antes do prólogo, ou seja, nas citações iniciais, para filhas que me obrigou a incluir dragões. Aí que tá, cara, isso pode bem ter sido uma piadinha do Martin, porque ele é cheio desse tipo de gracinha. Não necessariamente quer dizer que ele foi forçado a alterar a obra de uma forma que ele não queria. Então, mas eu entendo a pergunta. Ou às vezes era uma outra criatura mítica, né? Aqueles wyvern que eles ficam falando. Sei lá. Ué, eu tô usando a linguagem correta para uma série medieval, né? Então, melhor falar um saco de excremento mesmo. É a minha, né? É meu jeito. Eu já sou mais na Deep Web. Aí tá, e o Viserys tá ali, e ele tá indignado, você não vai nem negar, não sei o quê. E aí o Daemon fala e pede pra casar com a sobrinha. Passado, né, Daemon? Pelo amor de Deus. E aí ele pergunta se isso tem importância, que quando eles eram jovens, eles passaram por todos os bordéis lá, não sei o quê. E aí o Viserys fala, eles são homens, ela é uma menina, é tua sobrinha. E aí o Daemon fala que vê ela como uma jovem mulher, e que melhor que a primeira vez dela seja com ele do que com qualquer vagabundo. Mano do céu. Que engraçado. Mesmo levando porrada, ele é debochado. Isso aí eu tenho que admitir. Vou em cima dele.
Eu amei a cena, tá, gente? E aí ele fala... pula nele, né? Puxa o colarinho dele lá, né? Fala, você destruiu ela, nenhum Lorde vai querer ela assim. E o Daemon fala que o rei é o dragão, que ele é a lei, ele é a verdade, não sei o quê, e que ele pode casar ele com ela. E ele fala, você já é casado. E aí ele fala, ai, mas o Aegon Conquistador, ele falou... Aí ele sacou a adaga e foi pro pescoço. Não, você não é um conquistador, você é uma praga enviada para me arruinar. Volta pro vale e some da minha frente, infeliz. Aí ele, vossa graça, e volta pro cochilo dele. Que tá aí, e também dormiu no meio da sala do trono. Isso aí não é uma coisa que qualquer um faria, não. Não é todo mundo quer ter esse descaramento, não. O Nicanor Júnior mandou 2 e perguntou se procede que a doença que o Viserys tem seria lepra. Então, eu não sei nem dizer isso, né? A gente não sei nem dizer se lepra existe nesse universo. Existem muitas doenças, mas não sei se lepra é uma delas. Eu não saberia precisar se é isso mesmo, mas parece, pelo que a gente está vendo, que as feridas no corpo, depois a gente viu que ele chega a um estado de deterioração pior ainda. É por isso que eu até apelidei o Viserys a partir de agora, a partir do momento que ele começar a usar a mascarazinha, eu vou chamar ele de Balduíno Targaryen. Só de Balduíno Targaryen. Em referência ao Balduíno IV, rei de Jerusalém, que era o rei leproso. Lembrando, gente, que o mal de Hansen, né, quando não tratado, ele é altamente contagioso. Então, mas é essa questão, né? A galera não sabe o que ele tem. Naquela época, não saberia dizer. Então, se ele tivesse com isso, com hanseníase, ele já teria transmitido para uma galera, principalmente para a minha corte. Principalmente para a Alicent, na saliva, no beijo, entendeu? Então, e ele está assim há bastante tempo já, ou seja, já estaria num estágio bem avançado. Por isso que eu acho que, pelo menos, tem mais a ver com diabetes, porque no livro ele é descrito como gordinho, né? Tem várias imagens dele no trono gordinho lá e rindo. E, tipo, aí a diabetes já tem mais a ver, né? E, tipo, ele se machuca no trono e a ferida não cicatriza. Se machuca no trono e a ferida não cicatriza, que é característica de diabético. Agora, se eles vão dizer o que é isso, o que aconteceu, ou se a gente vai ficar em teorias, só a hora que ele morrer pra gente saber, gente. Eu não sei nem se eles vão especificar que doença que seria Talvez essa. Nem falem. O Brownie Temporal também, sempre fortalecendo as lives, mandou 5 e disse o seguinte: Matt Smith já deve estar preparando o discurso para o Emmy. E sobre a lepra, já foi confirmada pela produção em entrevista. Inclusive o Paddy também disse. Bom, tá aí. Eu não vi essa entrevista, mas se eles chegaram a confirmar, eu só acho problemático por essa questão. É uma doença muito contagiosa. Tão contagiosa que na Idade Média as pessoas que tinham lepra eram obrigadas a usar sinos nas mãos ou no pescoço, justamente para avisar as outras pessoas: eu tenho lepra, fique longe, porque era incurável e muito contagioso. E exilados, né? Eles eram exilados, tirados da tribo deles, iam morar afastados, iam morar em cavernas. Isso quando não eram isolados mesmo. Inclusive existiam vários leporetos, chamado de lazaretos, na verdade, pelo que eu me lembro. Colônias de leprosos, ou seja, lugares isolados em que essas pessoas eram afastadas da sociedade e basicamente eram mantidos por monges, por uma questão de caridade, porque era uma doença muito temida na Idade Média. Se eles colocarem como lepra, vai ser um erro da série, né? Igual Escama Gris. Igual o negócio do Kragas. Primeiro ali do povo que está roteirizando, porque não é possível. São chamados de leprosários também. Leprosários, lazaretos, enfim, lugares onde as pessoas eram isoladas, pessoas que tinham lepra. Colocada em isolamento, né? Até a morte, inclusive, isso era uma coisa até a morte. A pessoa era mandada para lá para morrer. Não era para... tipo o que acontece com a Escama Gris aqui no universo do Marte, né? Eles também são exilados e colocados tudo junto lá num cantinho deles e ninguém vai lá ver eles, não, porque é cabuloso.
Segundo o Martin, eles são mandados para Croyen, para a cidade do festival, que foi devastada depois da última guerra contra os Roinares, e eles ficam uivando sobre a Ponte dos Sonhos, segundo o que o Martin escreveu. Tanto que todo mundo que passa por lá tem muito medo de passar por debaixo dessa ponte, justamente porque é onde fica uma concentração de homens de ferro, de pedra. Enfim. Pode ser que seja uma doença análoga à lepra, digamos assim. Uma doença dentro desse universo que tenha características de lepra, mas não seja exatamente lepra. Aí eles eliminariam essa questão do contágio. Do contágio, E a questão do Daemon para a escama gris do Craigas também meio que cagaram para isso até agora. Pois é. Depois, aí é a parte que os dois estão tendo a sua conversa amigável, que a gente comentou, e o Daemon tirando seu soninho de beleza. Ai, gente. Ele é debochado até na hora que ele tá todo fudido. Sendo escorraçado. Até nessa hora ele consegue ter deboche, cara. Tomando umas porradas e mesmo assim ele consegue. Ele ainda consegue desmoralizar o irmão, é impressionante. Com uma adaga no pescoço e o cara debochando, velho. Nossa. Ou seja, o cara tem bolas. Isso a gente tem que admitir. Ele tem colhões. Depois. Aí é o momento dos feliz casal. Marido e esposa. A Alicent leva vinho pro Viserys, né? E pergunta se ele já falou com a Rhaenyra. Ele fala que não faz parte do comportamento dela ser mentirosa. Já o Daemon, sim. O Daemon é mentiroso. Aí o Viserys pergunta, por que ele mentiria? Ela falou, pra te humilhar. E aí o Viserys dá mais uma dentro aqui, né? Que parece que nesse episódio ele tá tendo umas atitudes certas. E aí ele fala que, tendo acontecido ou não, ela não é inocente e que os dois têm fogo no cu, né? Dos dragão lá, que são inquietos e caóticos. E a Alicent interpretou errado o que a Rhaenyra falou, né? Falou que ela jurou que era donzela ainda, mas não, ela só jurou que o tio não tinha tocado dela, não que ela era donzela. O que não é muito verdade também, porque tocar ele tocou, só não tocou daquele jeito. Sim, Anderson, o lugar que eu falei, a Ponte dos Sonhos em Croen, é exatamente por onde o Jorah e o Tyrion passaram. Na série eu acho que eles passaram em Valíria, na verdade. Mas nos livros eles passaram... O Jorah não estava lá, na verdade, nos livros. Só o Tyrion, a bordo de um navio fluvial chamado Donzela Tímida, eles passam pela Ponte dos Sonhos e é quando o Tyrion salva o jovem Griff, que é um personagem dos livros também, de um Homem de Pedra. Agora, na série, o Jorah e o Tyrion estavam em Valíria, e em Valíria eles troparam com um Homem de Pedra. Então, na série não é o lugar. É só nos livros. Não, eu lembro que na série o povo reclamou um pouquinho também que eles alteraram o lugar. Vamos ver aqui, então. Aí, sobre essa parte do Viserys com a Alicent, tudo certo? É isso, basicamente a Alicent foi enganada pela Rhaenyra e o Viserys não é besta. Ele sabe que alguma coisa aconteceu. Ele é um pouco besta, sim, mas tudo bem. Nesse episódio parece que ele tá acordando. Que ele deu um chega pra lá no Otto, deu chega pra lá no irmão. Agora tá aqui falando, a Rhaenyra não é tão besta assim, não. E parece que ele tá meio que acordando, tá morrendo, tá acordando na hora de morrer, velho. E a parte da adaga que eu falei, da famosa profecia, que eu depois, cedo ou tarde, vou ter que fazer um vídeo sobre essa tal profecia também, mesmo que eu ache um pouco bizarro que eles tenham inserido ela agora, do nada, eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso também. Exatamente. Ela tá entrando de novo nos aposentos do pai, só que não é mais aquela trilha sonora de eu sou top, reconquistei o ovo, é uma tipo meio down, assim, meio tá fudida, queridinha, e aí tá indo lá para levar bronca do pai de novo, né? E aí entra no quarto do rei, vê a daga no fogo ali, ela da área, né? Ela vai mexer, o pai dá um susto nela, fala que a daga pertenceu a Aegon, que antes dele pertenceu a Einar, e que forjaram escrituras nela depois da morte do Aegon, né? Que o último piromante valiriano, né? E o que está escrito? Do meu sangue veio o príncipe que foi prometido e dele será a canção de gelo. De gelo e fogo, sim. Que é a parte da profecia. Que é como eu falei, nos livros existe uma profecia, sim, mas ela é um pouco diferente.
Talvez eu até explique as diferenças quando eu for fazer um vídeo disso. O Brownie Temporal mandou mais 5, valeu. E disse, para completar, ela disse que era um tipo de lepra, como se fosse diabetes, que tem tipo 1 e 2. Sim, aí faz sentido, falei. Se for uma versão diferente, aí faz sentido, porque aí vocês falam, é um outro tipo. Aí eles podem fazer a característica que quiserem. E a escama gris do Kragas, no caso, era controlada igual a da Shireen. Sim. Não, avançou muito. Seria conectar. A da Shireen é de nascença. O do Drahan a gente não sabe como ele pegou. E só que no caso dele tava num estado quase terminal. O cara tava, sabe? O olho comprometido, dá para ver do começo que ele aparece que os 2 olhos estão sadios, no final tá com o olho comprometido. Ele não fala direito, ele só mexe a cabeça e tipo ele tá todo tomado, pouco cabelo, assim. Dá para ver claramente que a escama gris tomou conta dele. Uhum. Pois é. Então, a Shireen não, ela tinha um pedacinho no rosto e ficou. O tempo todo, não aumentou. Difícil de acreditar que não seja contagioso, mas enfim. Gente, lembrando, né, que hoje em dia, gente, a doença não é mais um problema social porque existe tratamento. Então, as pessoas com mal de Hansen vão lá, se tratam e podem ter contato com outras pessoas e usar as mesmas coisas que outras pessoas, porque elas estão em tratamento, estão em remissão. Então, não tem... Porque até hoje existe essa doença, né? A gente carrega isso. E as pessoas, assim como as pessoas soropositivas antigamente, nos anos 80, 90, sofreram muito preconceito por ter essa doença, né? As pessoas não queriam chegar perto, não queriam encostar, não queriam tocar. Mas isso é o problema na época deles, não na nossa, que hoje em dia a medicina evoluiu e já tem tratamento para muita coisa, né? Para quase tudo. Pois é. Enfim. Seguindo aqui adiante, nós temos mais uma fala do Viserys com a Rhaenyra, né? Esse momento eu não lembro nem o que eles estavam falando, para falar a verdade. Tá, então vamos lá. Ela fala, depois disso que fala da canção de Gelo e Fogo, né? O Viserys fala que o fardo que ele entregou para ela é maior que o trono, que o rei e do que você e sua lascívia. Lascívia, outro nome legal também. Ou seja, é a coisa mais importante do mundo, né? Ele disse que o Jaehaerys Harris teria deserdado ela. Ela fala, é tudo que você queria, né? Pôr o Aegon no meu lugar. Aí ele falou, eu não vou fazer isso porque eu tenho que manter o Reino Unido e estável. Eu acho engraçado a hora que ele fala isso, mas tá bom, né? E aí ela fala que se fosse homem, ela podia deitar com quem quiser, ter quantos bastardos fosse, que ninguém ia se importar. E ele falou, realmente, mas você nasceu uma mulher, você é uma menina. E ainda da realeza, né? Então, menina, como que você faz isso? É doida. Aí ele fala que vai casar ela com o Linor, porque as duas casas mais ricas, dragões e frota e nananã, e nossa força. E aí ela praticamente manda ele dispensar o Otto, né? Tipo assim, beleza, eu vou fazer o meu papel como princesa, vou casar com o Sir Linor, e você vai fazer seu papel como rei, vai torar quem veio falar mal da princesa, da virtude da princesa, vai destituir o Otto como rei. E ele fica assim, sim. Seria da Lilian pra você. Lilian, beijo! Linda, você também. Uma gata, né? Nossa, que associação. A gente falando de escama gris e deu vontade de comer camarão com cerveja gelada. Que associação. Eu não tenho nojo dessas coisas também não, filho. Se aparecer com um camarãozinho aqui, eu adoro. Eu também gosto, cara. Também gosto. Também gosto com camarãozinho com molho tártaro. Enfim. Aí é o Viserys, no momento que ele destitui o Otto, que ele tira dele da função de mão. Primeiro ele faz um discurso todo falando do pai dele, né? Falando, 5 dias ele começa falando. Aí o Otto, oi, não tô entendendo direito. Aí ele falou, meu pai era forte, era guerreiro, era montador de Veigar. Fizeram uma caçada para comemorar o título dele de mão do rei, e ele durou 5 dias como mão do rei.
E, tipo, meio que jogando pro Otto. Aí o Otto um dia tenebroso, um dia nefasto. Ele, não pra você, porque você virou mão do rei. Você passou como um Zé Ninguém da corte de Jaehaerys para o segundo homem mais importante do reino e não sei o quê. E aí começa a falar da Alicent, começa a falar que ele jogou a Alicent para cima dela. Que ele agora conseguia ver os movimentos calculados do Otto, não sei o quê, e o Otto vai regalando o olho, não sei o quê. Abutre! É isso, seu Abutre! E aí ele vai lá, né? E arranca o brochezinho dele. Acho que tem a cena ali dele arrancando o broche. Finalmente, Viserys, finalmente fez uma coisa decente, espantou esse cuzão daí, vamos ver quanto tempo que ele vai ficar longe. A Bárbara realmente não gosta do Otto. Isso é um não fato. Não gosto. Bem estabelecido. Não dá. E mesmo assim ainda estão chamando o Viserys de Pusher. Ele não pode vencer. Muitas dentro nesse episódio. Ele deu várias dentro nesse episódio. Ele agora deu outra dentro com o Otto, tirando ele de mão do rei. Lá quando ele foi falar com a Rhaenyra, ele também não foi tão fora da casinha assim. Tipo, ele falou assim que a verdade não importa, Rhaenyra. O que importa é a percepção, o ponto de vista da galera vendo. Nossa, acordou, né, velho? Ai, aí, você também printou aqui o Otto com a cara meio desolada. Acho que foi só para você se divertir mesmo, eu imagino. Foi. Finalmente acordou o dragão do Viserys aí, fez alguma coisa nesse episódio, esse homem, pelo amor de Deus. Aí, dá aqui esse seu broche e volta pra Vila Velha, Otto. Some. Concordando com você. O Otto parecia ser um cara bacana. O Otto não é um cara bacana, e é isso que é legal nele. O fato dele não ser um cara bacana. O episódio sai às 22 horas, ou seja, daqui a pouquinho. Daqui uns 15 minutinhos. Pois é. Por isso que a gente já está encerrando por aqui. Tá acabando, estamos quase. Estamos na última cena, praticamente. E aí tem a parte do chazinho. A parte do chazinho. Aposento da princesa, né? Quem não sabe, tem gente que não sabe, isso aí seria chá da lua. Chá da lua é uma bebida abortiva. É uma bebida usada pelos mestres para fins abortivos. Vou falar para vocês porque isso daqui eu peguei da Wikipédia de House of the Dragon, tá? O grande mestre aparece ali, né, e leva o chá da lua para a princesa tomar, que é tipo uma pílula do dia seguinte ou abortivo, que nem o Otavinho tá falando aí, tá? Aí, vou falar para vocês a receita, tá? Tem até a receita, ó. Flor de tanásia, hortelã, absinto, mel e uma gota de poejo, cara. E aí o Melos fala assim, que preparou, ele mesmo preparou para não ser nem ineficaz, nem causar efeito colateral. Ou seja, esse chá aí pode dar muita merda, entendeu? É perigoso. Sim. Se não me engano, quem fez a descrição dessa receita foi a Liza Tully, que no caso era a Liza Arryn, então. E aí a Rhaenyra pergunta o que é, e ele explica: é um chá mandado pelo rei para evitar consequências indesejadas. E aí ele sai, e aí, gente, esse chá, ele é inspirado, o George Martin se inspirou num chá que existe na vida real, né? Mas ele, lógico, mudou os componentes para não correr risco de nada, né? E é um chá que as prostitutas usavam e tudo, e as mulheres que não queriam filho, era meio que um contraceptivo mesmo. Só que só era preparado ou por mestres ou por mulheres de muita sabedoria, porque realmente a receita era, se desse qualquer coisinha errada, a mulher podia morrer. E aí... Tem balada de São Paulo que serve isso aí como drink. Tem isso aí. E aí, gente, a questão é a seguinte: ela toma ou não toma esse chá? Vai tomar ou não vai? Eu falo que ela não toma, tá, galera? Eu duvido também. Do jeito que a Rhaenyra é toda rebeldinha, eu duvido. Ela vai casar grávida com o Linor. É isso. Pra depois falar assim, já consumei meu casamento e aqui, ó, tô casada. Eu acho que é isso que vai acontecer, gente. Eu não li os livros, mas é a cara que ela olha para esse chá, ela não tá com cara de que vai tomar esse chá. É que, pelo que eu me lembro, não tinha nenhuma menção a um chá abortivo que levaram para ela. Até porque depois que ela casa com o Linor, ela começa a ter filhos normalmente. Mas os filhos que ela tem são um pouquinho controvertidos.
Enfim. A Trícia surtou com a minha teoria aqui. Essas foram as imagens que a gente tinha separado. Agora... Gente, não é spoiler, eu tô chutando, caralho. O povo tá colocando como batendo martelo, como se fosse isso mesmo, calma. Calma, só gente. Vocês acham que ela tomou ou não? Eu acho que não, só isso. A gente não sabe, a gente só tá supondo também. Ela tomando. Agora vamos... Tá olhando assim pro chat, pro meu inimigo. Cara, eu interpreto muito a cara dos atores. Faltam aí uns minutinhos ainda, faltam uns 17 minutinhos. Eu não sei como é que vocês estão aí, vocês têm alguma coisa que vocês querem perguntar? Sem spoiler, gente, por favor. Se tem uma expectativa que vocês querem colocar para fora. Aí, ó, J. Lima, ela toma. Lilian Guedes, eu acho que ela tomou. Lucy D'Angelo, nossa, babado, torcendo pela teoria da Bárbara. Cleiton Souza, não tomou. O que o Brendan Rivers está falando aqui? Vi gente dizendo que ela ia tomar. Perdi. Vi gente falando que ela ia tomar o chá e colocaria algo parecido que quebrasse no chão e o Viserys. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Tipo, seria uma forma de desafiar o pai, né? Falar, eu não fiz nada de errado, pá, toma esse chá aqui. Pode ser também. Outra teoria boa. Então supondo que... tomou, o Cole não ia ajudar a matar o filho. Mas o Cole, uma questão que eu acho que ele nem tá sabendo do chá. É só entre o rei e o mestre mesmo, o grande mestre. A questão é mais pra frente. Essa questão do Cole ajudar a matar o filho é outros 500. A Rachel, que eu também falou, Viserys hipócrita, mesmo suspeitando que seu pai foi assassinado, manteve o Otto no cargo, haja paciência. Verdade, né? Se ele está suspeitando há tanto tempo, você me fez rei e tal, quanto tempo você levou para sobrepor o seu rei, para ficar acima do seu rei? Por que já não mandou ele pastar antes, né? Momentos históricos. Eu acho que ele era meio cuzão mesmo. Aí quando você tá vendo que você tá chegando perto da morte, você vai ficando mais assim, tipo, foda-se. Foda-se, vai, sai daqui, manda o rei, foda-se. Você vai meio que ligando foda-se pra tudo quando você tá vendo que vai morrer. E acho que o Viserys tá meio nessa aí. Laís Medeiros, ela não tomou, eu tô torcendo. Bora. Bom, se não forem inventar demais, eu diria que ela bebeu, mas o motivo pode ser spoiler para algumas pessoas, então eu não falo. A Lucy. Se fosse eu tomava, enchia o frasco de água suja de mel e jogava na cabeça do pai. É isso! Adorei! Ai, gente, vocês me matam. Em todo caso, os filhos são do Lennon por razão de só vendo. Então, assim, é o que eu vi numa outra live. Pai é quem cria, ponto. É isso. É isso que as pessoas costumam dizer nesses casos, né? Então, pessoal, eu vou parar por aqui, que faltam 15 minutinhos, e pode ser que saia antes, então a gente vai começar a atualizar ali na HBO Max para ver. Aí depois, quando for a partir das 11 horas da noite, a gente volta a qualquer segundo, o mais rápido possível, e aí a gente vai conversar a respeito do que vai rolar hoje, demorou? Então, espero vocês todos aí novamente daqui a partir das 11 horas, daqui a pouquinho, e a gente conversa, demorou? Então, até já. Voltem, gente. Estamos esperando vocês, hein? Valeu. Ai, meu Deus, nervoso.